Imagina começar o torneio mais importante do ano como o grande favorito e tropeçar logo na estreia. É essa a situação do grande mestre Alexei Sarana, o maior rating do Chess Masters aqui em Almaty. Na primeira rodada de pretas, ele dividiu o ponto quando todo mundo esperava mais. Agora, com as brancas, ele precisa de uma resposta e do outro lado está Mark Smirnov, que vai fazer de tudo para transformar isso numa prova de nervos. Nos próximos minutos você vai ver como um dos maiores do mundo joga quando a pressão aperta. E vai sair daqui com 3 ideias que valem para qualquer partida sua, uma cravada que amarra o jogo, um peão que parece inofensivo e cobra o preço mais alto e a regra mais importante dos finais. Bora! E se você quer de verdade jogar melhor, deixa o teu like e se inscreve no Cheque Global. Aqui a gente não só analisa a partida dos grandes, a gente rouba as ideias deles para você usar nas suas. Fechou? Bora! Os dois mergulham direto numa das defesas mais respeitadas do xadrez moderno, a Nimzo Índia. E repara, ninguém aqui está improvisando. Os primeiros lances são teoria pura, décadas de estudo. O Sarana quer o que todo mundo quer na abertura, espaço e um grande centro. E depois do tropeço na estreia, ele quer isso ainda mais, uma posição sólida, sem sustos táticos, onde a técnica dele fale mais alto. E aqui o primeiro lance que vale uma pausa. Bispo para B4. Olha o que ele faz com o cavalo de C3. Esse cavalo não pode mais se mexer. Se sair, o rei branco fica na mira. Isso é uma cravada. E se você joga online, é quase certo que já perdeu uma peça por causa de uma dessas sem nem perceber. É essa a alma da Nimzo. Em vez de ocupar o centro com peões, o Smirnov amarra o adversário de longe. Peão para F3, a variante Kmosh. A ideia é teimosa, o Sarana insiste no grande centro, aceitando enfeiar um pouco a estrutura em troca de espaço. Ele está dizendo, eu quero o meu jogo e vou pagar o preço por ele. Peão para D5, e o Smirnov não espera, ataca o centro na hora antes de o adversário se acomodar. Quem tem menos espaço tem que abrir o jogo para respirar. Peão para A3, expulsando o bispo antes que ele incomode mais. Bispo recua para E7, a cravada já cumpriu o papel dela. Peão para E4, e aqui está a foto do plano do Sarana, o grande centro de pé. Até agora tudo saiu como ele queria. Ele tem espaço, tem o centro, e a bola está com os Smirnov, e se as pretas não reagirem já, vão ficar espremidas. Peão preto toma em C4, começando a desmontar esse centro por dentro. O bispo recaptura em C4, já de olho na fraqueza de F7. Peão para C5. O Smirnov ataca o centro pela lateral. A receita clássica contra um centro grande é minar as bases dele e não bater de frente. Peão toma em C5. Dama toma dama com cheque. E aqui pode parecer estranho, né? Trocar a peça mais forte do tabuleiro tão cedo de propósito, mas tem um motivo fundo. O Smirnov não quer jogar contra o ataque do Sarana. Ele quer arrastar a partida para o terreno onde não existe golpe de sorte, só técnica pura. É uma decisão psicológica. Vamos para o meu campo. Quanto menos tática no tabuleiro, menos pesa a diferença de força entre os dois. E o Smirnov, do lado de baixo no rating, sabe muito bem disso. O rei recaptura e a partida revela quem é. Isso agora é um final. E guarda essa frase porque ela vai voltar lá no fim e decidir tudo. Num final de torre, a atividade vale mais que um peão. Agora soa como teoria de livro. Daqui a 50 lances, vai ser a diferença entre ganhar e empatar. Bispo toma em C5, o Smirnov recupera o peão. Material igual e um longo caminho pela frente. A partir daqui, os dois melhoram as peças com calma, peão, bispo, cavalo, e nenhum quer ser o primeiro a criar uma fraqueza. É aquele tipo de posição em que o menor detalhe decide. Mas repara numa coisa, o Sarana está caçando uma casa específica para o cavalo dele. Rei para C2, e aqui uma virada de chave que separa o amador do mestre. No meio do jogo você esconde o rei, no final você marcha com ele para a briga. O rei do Sarana já começou a andar, guarda essa imagem, ela volta. Antes de eu mostrar o lance, o Sarana quer a casa perfeita para o cavalo. Olha o tabuleiro, você consegue ver qual é, uma casa onde nenhum peão preto poderia expulsá-lo. E lá está ela, C5. Cavalo para C5, um posto avançado, a casa dos sonhos de qualquer cavalo, onde nenhum peão inimigo consegue tocá-lo. Se você adivinhou, parabéns, pensou junto com o Sarana. Daqui, o cavalo domina de graça a primeira vantagem real da partida.
torre para D1, e com esse lance o Sarana praticamente diz ao Smirnov: essa coluna aberta é minha, se você entrar nela eu chego primeiro. Peão para F4, empurrando o cavalo preto para fora do centro. Peão toma em C5, e agora presta muita atenção nesse peãozinho porque ele é o protagonista da nossa história. E como todo bom protagonista, ele nem sempre chega vivo ao final. Sozinho lá em C5 parece bobo. O jogador de clube olha e pensa, peão fraco como ele qualquer hora. O grande mestre olha o mesmo peão e pensa, esse aí vai decidir a partida. Por quê? Porque ele é passado, não tem nenhum inimigo na frente para barrar o caminho até virar dama. Guarda ele. Fica a primeira lição do grande mestre: um peão passado só ganha força com o tempo. Respeite desde cedo. Cavalo para C4, o Smirnov tenta dar atividade ao cavalo. O bispo toma o cavalo em C4. Peão retoma em C4. Troca após troca, o tabuleiro vai ficando nu e cada peça que sai deixa aquele peão passado mais perto de ser decisivo. Peão para F5, o Sarana rompe no centro para abrir linhas para a torre. Bispo para B7, um recuo preciso. O Smirnov devolve o bispo para a grande diagonal, jogando para o longo prazo. Peão toma em E6 e o outro retoma. A poeira vai baixando. Torre para B8, o Smirnov disputa a coluna. Quem não briga pela coluna aberta entrega o final de mão beijada. As torres se enfrentam e trocam em B8. Mais um par de torres deixa o tabuleiro. E aqui um aviso: quanto mais simples fica um final, mais traiçoeiro ele é, porque cada lance passa a valer o jogo inteiro. Torre para D4, ativa, a torre do Sarana vai para frente, nunca para trás. Repara onde a torre branca foi parar. Sexta fileira, dentro do campo inimigo. Isso não é enfeite, é uma invasora e ela vai colher os peões pretos um por um. E existe um princípio famoso escondido bem aí. Lição do grande mestre número 2. Torre boa é torre ativa. No fim, a torre mais ativa quase sempre dá a palavra final. Cavalo toma o peão em C5 e o protagonista cai, mas olha o preço dessa captura. Para tirar esse peãozinho do caminho, o Smirnov gastou o cavalo e, mais caro que qualquer peça, gastou tempo. Guarda essa palavra tempo, porque é ela que decide tudo lá na frente. O bispo recaptura em C5. E a torre retoma. Chegamos ao final que importava desde o começo, torre e peões de cada lado. É agora que aquela frase do início vale ouro. Presta atenção em quem tem o rei e a torre mais ativos, porque é isso, e não a contagem de peões, que vai dizer quem ganha. Torre para A7 com cheque, empurrando o rei para uma casa pior. A torre ativa já começa a mandar. Cavalo para D5 com cheque, o Sarana ainda tem o cavalo e ele incomoda de todo lado. Rei para C3, e lá vai o rei do Sarana para a briga, exatamente como a gente antecipou lá atrás, rei soldado. Torre toma o peão em G7. Começou a colheita, a torre ativa embolsa o primeiro peão. Bispo toma o cavalo em D5 e o peão do Sarana recaptura. Agora sim, o final mais puro que existe. Torre contra torre, peões dos dois lados, nada para esconder. É exatamente o tipo de final técnico onde um jogador como o Sarana brilha sem tática, sem sorte, só a mão mais firme. E aqui a torre mais ativa quase sempre dá a palavra final. O rei preto toma em D5, centralizando com coragem. Ele sabe, rei parado é rei perdido. Torre toma o peão em H7. Mais um peão no bolso do Sarana, a torre ativa fazendo o serviço. Torre para F7 com cheque. Rei para G3, o rei preto se enfia no campo branco. E até aqui, o Smirnov está fazendo tudo certo. O rei dele está na briga, do jeito que um final exige. Segura essa imagem, porque é exatamente ela que ele vai esquecer no lance mais importante da partida. Lição do grande mestre número 3. No final, rei parado é rei perdido. Rei ativo vale meio ponto. Torre para G5. E olha só, está equilibrado, material igual, 3 peões de cada lado, torre contra torre. Aqui não decide vantagem, decide precisão. O Smirnov ainda tem o peão passado em C4 para brigar e as peças ativas para segurar. Está tudo por um fio e é agora que o fio arrebenta. Peão para 4, o Smirnov empurra o passado, defensável, mas exige precisão absoluta. Lembra, rei e torre têm que trabalhar juntos. Repara no que vem.
Peão para H4 e o Sarana solta os dois corredores do flanco do rei. Você está com as pretas e o empate ainda está vivo. Qual é a tua prioridade agora? Largar a torre atrás dos peões brancos ou correr com o rei para frente? Pensa. Torre para B5, e aqui está a resposta e ela dói. Bem na hora em que o rei precisava correr para frente, o Smirnov largou a torre numa casa passiva e deixou o rei parado. Esqueceu a própria lição. E enquanto os dois ainda calculavam variantes humanas, o Stockfish já tinha visto o final inteiro em silêncio. Deixa eu te mostrar o que a máquina enxergou. Tudo começava com um lance silencioso, rei para 3. Nada de espetacular, só o rei marchando para frente, a alma de todo final de torre. Aí mesmo que venha o peão H5, o rei corre para F4 e barra os peões junto com a torre. Os dois trabalhando juntos e o empate se segura. Parado em B5, a torre sozinha não dava conta. Peão para H5, o peão do Sarana dispara. Rei toma o peão em C4 e o rei branco ainda embolsa o passado preto de brinde. Torre toma o peão em A3, e aqui vem o lance mais humano do mundo e por isso o mais traiçoeiro. Pegar esse peão parece óbvio, é o tipo de captura que a maioria faria no piloto automático. Mas o grande mestre, antes de comer um peão, faz sempre a mesma pergunta. Quanto tempo isso vai me custar? Lembra da palavra que a gente guardou? Tempo. E aqui custou o tempo que decidia o jogo. Olha o que o Smirnov deixou escapar. Em vez de comer o peão, o grande mestre correria com esse peão para 4 com a promoção no horizonte. Aí quando vem H6, a torre volta para B8 e mesmo com o peão indo para H7, as pretas ganham o tempo para incomodar e resistir. Pegar o peão de A3 foi ganância e ganância, num final de torre, custa o único tempo que você tem. Peão para H6. Livres, os peões do Sarana voam rumo à promoção. É a força daquele passado que a gente viu nascer. Torre para C1 com cheque. O Smirnov corre atrás com cheques, mas é tarde. O rei branco só caminha para longe. Cheque C em propósito só dá tempo para o adversário. Torre para C8, tentando se plantar atrás dos peões, mas agora já não dá para parar os dois de uma vez. Torre para H8, se entregando para segurar um dos peões, o último recurso. Peão para G4, o segundo corredor avança. Peão para G6. Peão para G7. Torre toma em H7, o Smirnov entrega a torre por um peão sem escolha. Peão promove, dama em G8, e lembra do protagonista, o peãozinho lá de C5, ele não sobreviveu, o Smirnov o capturou no meio do caminho, mas foi a caçada a ele que devorou o tempo das pretas e abriu essa estrada. Quem vira dama agora é o herdeiro dele. O protagonista não viu o final, mas foi ele que escreveu. O Smirnov abandona. 1-0 e o favorito está de volta ao jogo. E é assim que o favorito volta para o jogo, não com fogos de artifício, mas com xadrez puro. Repara na história, um Sarana pressionado pela estreia escolheu o terreno onde é mais forte, um final técnico e esperou o adversário errar. E o Smirnov errou do jeito mais humano que existe. Deixou o rei parado quando devia ativá-lo e pegou um peão por ganância quando devia era correr. Duas escolhas naturais e num final de torre. Naturais demais para dar certo. Se você levar uma coisa daqui, que seja a última lição do grande mestre, no final, atividade vale mais que material. Rei ativo, torre ativa e o peão passado voando. Foi isso que separou o vencedor do perdedor hoje. E o efeito na tabela é imediato. Com essa vitória, Sarana não só se redime, ele assume a liderança do K-Chess com 1,5 ponto em 2 rodadas. O favorito que decepcionou na estreia está lá no topo, exatamente onde todos esperavam. O Smirnov segue procurando rumo com meio ponto, e Kovalenko e Shankland entram em ação nos próximos jogos. A briga pela liderança está só começando. Se essa história te prendeu e te ensinou algo, deixa o like e se inscreve para não perder o próximo capítulo. Até já!